À tarde foram a uma lanchonete, que ficava do outro lado da rua. Paulo escolheu uma mesa na janela. Quero que você preste bastante atenção nas pessoas que passarem, ele disse. Pediram sorvetes imensos. Ela ficara várias horas prestando atenção na sua segunda mente, e conseguia controlá-la muito melhor. Seu apetite, porém, sempre fugia a qualquer controle. Fez o que Paulo pediu. Em quase meia hora, apenas 5 pessoas passaram diante da janela. O que você viu? Ele perguntou. Ela descreveu as pessoas em detalhes. Roupas, idade aproximada, o que carregavam. Mas, aparentemente, não era isso que ele desejava saber. Insistiu bastante. Tentou arrancar uma resposta melhor, mas não conseguiu. Está bem, disse ele no final, dando-se por vencido. Vou dizer o que queria que reparasse. Todas as pessoas que passaram pela rua estavam olhando ligeiramente para baixo. Ficaram algum tempo esperando mais uma pessoa passar. Paulo tinha razão. Tu que pediu para você olhar o horizonte. Faça isso. O que isso quer dizer? Todos nós, homens e animais, criamos uma espécie de espaço mágico ao nosso redor. Geralmente é um círculo de 5 metros de raio, e prestamos atenção a tudo o que entra ali. Não importa se são pessoas, mesas, telefones ou vitrines. Tentamos manter o controle desse pequeno mundo que nós mesmos criamos. Os magos, porém, olham sempre para longe. Eles ampliam esse espaço mágico e tentam controlar muito mais coisas. Chamam isso de olhar o horizonte. E por que devo fazer isso? Chris perguntou. Porque você está aqui. Faça e verá como as coisas mudam. Quando saíram da lanchonete, ela manteve sua atenção nas coisas distantes. Notou as montanhas, as raras nuvens que apareciam apenas quando o sol se punha, e, estranha sensação, parecia estar vendo o ar à sua volta. Tudo o que tu que falar é importante, disse Paulo. Já viu e conversou com seu anjo, e vai usar você para me ensinar. Entretanto, conhece o poder das palavras. Sabe que os conselhos que não são ouvidos voltam para quem deu, e perdem sua energia. Ele precisa ter certeza de que você está interessada no que ele lhe diz. E por que ele não mostra diretamente para você? Porque existe uma regra não escrita na tradição. Um mestre jamais ensina o discípulo de outro mestre. E eu sou discípulo de Jota. Mas ele quer me ajudar, então está escolhendo você para isso. Foi para isso que você me trouxe? Não, foi porque eu tinha medo de ficar sozinho num deserto. Ele podia ter respondido que foi por amor, pensou ela enquanto passeavam a pé pela cidade. Essa seria a resposta verdadeira. Pararam o carro na margem da pequena estrada de terra batida. Tuque dissera para olhar o horizonte. Os 2 dias haviam passado, e se encontrariam com ele aquela noite, e ela estava animada com isso. Mas ainda era de manhã, e os dias no deserto eram longos. Olhou mais uma vez o horizonte. Montanhas que surgiram de repente, alguns milhões de anos atrás, e que cruzavam o deserto numa larga cordilheira. Embora aqueles terremotos já tivessem acontecido há muito tempo, até hoje se podia ver como o chão havia sido rasgado. O solo ainda subia, liso, por boa parte das montanhas, até que a determinada altura, uma espécie de ferida se abria e lá de dentro surgiam rochas que se projetavam para o céu. Entre as montanhas e o carro havia o vale pedregoso com a vegetação rasteira, os espinhos, os cactos, a vida que insistia em aparecer num ambiente que não a desejava, e uma imensa mancha branca, do tamanho de 5 estádios de futebol. No meio daquilo tudo, brilhava como o sol da manhã, como se fosse um campo de neve. Sal, um lago de sal. Sim, aquele deserto um dia também devia ter sido um mar. Uma vez por ano, as gaivotas do Oceano Pacífico viajavam centenas de quilômetros terra adentro para chegar no deserto e comer uma espécie de camarão, que surgia quando as chuvas chegavam. O homem esquece suas origens, a natureza nunca.
Deve estar a uns 5 quilômetros, disse Cris. Paulo consultou o relógio. Ainda era cedo. Olhavam o horizonte, e o horizonte mostrava um lago de sal. 1 hora de caminhada para ir, outra para voltar, sem o risco de sol muito forte. Cada um colocou na cintura seu cantil com água, e Paulo colocou cigarros e uma bíblia na pequena bolsa. Quando chegassem lá, ia sugerir que lessem, ao acaso, algum trecho. Começaram a andar. Cris estava conseguindo manter sempre que possível os olhos fixos no horizonte. Embora aquilo fosse tão simples, alguma coisa estranha estava acontecendo. Sentia-se maior, mais livre, como se sua energia interior tivesse aumentado. Pela primeira vez em muitos anos, arrependeu-se por não conviver mais intensamente com a conspiração de Paulo. Imaginara sempre rituais muito mais difíceis, que apenas pessoas preparadas e com muita disciplina conseguiam executar. Caminharam sem pressa durante meia hora. O lago parecia ter mudado de lugar. Estava sempre à mesma distância. Caminharam mais 1 hora. Deviam já ter coberto quase 7 quilômetros, e o lago estava apenas um pouquinho mais perto. Já não era de manhã bem cedo. O sol começava a esquentar muito. Paulo olhou para trás. Podiam ver o carro. Um ponto minúsculo vermelho, mas ainda visível. Impossível se perder. E quando olhou o carro, se deu conta de algo muito importante. Vamos parar aqui, ele disse. Desviaram um pouco do caminho e chegaram perto de uma rocha. Ficaram bem encostados nela. Não havia quase sombra. No deserto inteiro, as sombras só apareciam de manhã cedo ou à tarde, junto das rochas. Erramos o cálculo, ele disse. Cris já havia percebido isso. Achara estranho, porque Paulo estava acostumado a calcular distâncias e confiara nos 5 quilômetros que ele previra. Sei por que erramos, continuou ele. Porque nada no deserto nos permite fazer comparações. Estamos acostumados a calcular a distância pelo tamanho das coisas. Sabemos o tamanho aproximado de uma árvore, ou de um poste, ou de uma casa. Isso nos ajuda a saber se as coisas estão longe ou perto. Ali não tinham um ponto de referência. Eram pedras que nunca tinham visto, montanhas que não sabiam o tamanho, e a vegetação rasteira. Paulo se dera conta disso ao ver o carro. Ele sabia o tamanho de um carro, e sabia que já tinham caminhado mais de 7 quilômetros. Vamos descansar um pouco e voltar. Tanto faz, pensou ela. Estava fascinada com a ideia de ficar olhando o horizonte. Era uma experiência completamente nova em sua vida. Essa história de olhar, Paulo... Ele esperou que Cris continuasse. Sabia que ela estava com medo de dizer bobagem, ficar inventando significados esotéricos, como muitas pessoas ligadas ao ocultismo faziam. Parece, não sei explicar, que minha alma cresceu, disse ela. Sim, pensou Paulo, estava no caminho certo. Antes eu olhava para longe, e aquilo estava realmente longe, entende? Parecia não fazer parte do meu mundo, porque eu sempre estava olhando para perto, para as coisas à minha volta. Até que 2 dias atrás me acostumei a olhar à distância, e percebi que além de mesas, cadeiras, objetos, meu mundo incluía montanhas, nuvens e céu. E minha alma parece usar os olhos para tocar nessas coisas. Puxa, conseguiu explicar muito bem, pensou Paulo. Minha alma parece ter crescido, insistiu Cris. Ele abriu a boca, tirou um maço de cigarros e acendeu um. Qualquer um pode ver isso, mas estamos sempre olhando para perto, para baixo e para dentro. Então, usando o seu próprio termo, nosso poder diminui e nossa alma encolhe. Porque ela não inclui nada além de nós mesmos. Não inclui mares, montanhas, outras pessoas, não inclui nem mesmo as paredes dos lugares onde vivemos. Paulo gostou da expressão "minha alma cresceu". Se estivesse conversando com um ocultista ortodoxo, na certa teria ouvido explicações muito mais complicadas, como "minha consciência se expandiu". Mas o termo que sua mulher utilizara era muito mais exato. O cigarro acabou. Já não valia mais a pena insistir na ida até o lago.
Em breve a temperatura estaria de novo em torno dos 50 graus à sombra. O carro estava longe, mas visível, e em 1 hora e meia de caminhada estariam de novo lá. Começaram a voltar. Estavam cercados pelo deserto, pelo imenso horizonte, e a sensação de liberdade crescia na alma dos dois. Vamos tirar a roupa, disse Paulo. Pode ter alguém nos olhando, Chris falou automaticamente. Paulo riu. Podiam ver tudo ao redor. No dia anterior, quando passearam pela manhã e à tarde, apenas 2 carros passaram, e mesmo assim escutaram o ruído muitíssimo antes dos veículos aparecerem. O deserto era sol, vento e silêncio. Apenas nossos anjos estão nos olhando, respondeu ele, e já nos viram nus muitas vezes. Tirou a bermuda, a camiseta, o cantil e o colocou na bolsa que levava. Chris controlou-se para não rir. Fez a mesma coisa, e em pouco tempo caminhavam pelo deserto do Mojave 2 pessoas de tênis, bonés, óculos escuros. Uma delas carregando uma bolsa pesada. Se alguém estivesse vendo, acharia muito engraçado. Andaram meia hora. O carro era um ponto no horizonte, mas ao contrário do lago, crescia à medida que se aproximavam dele. Em pouco tempo estariam lá. Só que de repente, ela estava com uma imensa preguiça. Vamos descansar um pouco, ela pediu. Paulo parou quase que imediatamente. Não aguento carregar isso, ele reclamou. Estou cansado. Como é que ele não aguentava? Tudo aquilo, incluindo os 2 cantis de água, não deviam pesar mais de 3 quilos. Tem que levar. A água está aí dentro. Sim, era preciso levar. Então vamos embora logo, disse mal-humorado. Tudo estava tão romântico há alguns minutos, pensou ela. E agora ele estava de mau humor. Não ia ligar para isso. Estava com muita preguiça. Andaram mais um pouco, e a preguiça foi aumentando. Mas se dependesse dela, não comentaria nada. Não queria irritá-lo mais. Que bobo, tornou a pensar. Ficar de mau humor no meio daquela beleza toda. E logo depois de conversar em assuntos tão interessantes como... Ela não conseguia lembrar, mas não tinha importância. Estavam também com preguiça de pensar agora. Paulo parou e colocou a bolsa no chão. Vamos descansar, disse. Não parecia mais irritado. Devia estar com preguiça também, igual a ela. Não havia sombra, mas ela também precisava descansar. Sentaram-se no chão quente. O fato de estarem nus, o fato da areia queimar a pele, não fez muita diferença. Precisavam parar um pouco. Ela conseguiu lembrar-se sobre o que estavam conversando. Horizontes. Reparou que agora, mesmo que não quisesse, tinha a sensação da alma crescida. E além do mais, a segunda mente parara de funcionar por completo. Não pensava em músicas ou em coisas repetitivas. Não pensava nem mesmo se alguém os olhava caminhando nus pelo deserto. Tudo estava perdendo a importância. Sentia-se relaxada, despreocupada e livre. Ficaram alguns minutos em silêncio. Estava quente, mas o sol também não incomodava. Se incomodasse muito, tinham bastante água no cantil.